Olá, meus amados, muito bom dia para vocês. Estamos hoje aqui completando 109 dias em oração, né? Pelo gestar de Cristo dentro de nós. Que caminhada mais abençoada, né? É, eu sei que Ele abençoa aí, abençoa aqui, abençoa todos aqueles que se reúnem, né? Em nome dEle. E o tema de hoje continua, né, uma reflexão do que começou ontem. A gente falou sobre as alianças, né, ou a aliança do casamento, no caso, né, quando José e Maria analisam assim sobre o relacionamento deles e percebem o agir de Deus, né, na missão para com eles. E hoje eu estava fazendo uma reflexão, inclusive, sobre aliança, que foi além, né, do que o texto de hoje propunha, mas para a gente perceber também como tudo está conectado. E a minha reflexão se dava pelo fato de que nada a gente realiza sozinho, né? Como nós temos uma codependência, interdependência entre as pessoas. Vocês já pararam para pensar que nada feito pela criação vive só? Nem mesmo os animaizinhos, nem mesmo as plantas, né? Elas, o próprio pinheiro aí, que é tão comum, a gente viu, né? O pinheiro do Paraná, se não tem a árvore macho, a árvore fêmea, eles deixam de dar os frutos, que são o pinhão. E então, como são importantes as alianças que a gente faz ao longo da vida, além, né, do casamento, como é necessário a gente ter um povo, como é necessário a gente ter discípulos ou ter orientação em alguém, né? Ser inspirado por alguém, ter amigos bons ao redor, amigos que te impulsionam, que te dão a liberdade de ser você, que são capazes de acolher uma crítica construtiva, né? Porque às vezes uma amizade precisa dar um puxãozinho de orelha, uma coisa aqui, uma coisa lá, mas nada é abalado quando a aliança é de Deus, né? E então aqui José e Maria novamente estão fazendo essa aclamação, né? Glorificando a Deus por terem um ao outro e por terem seus propósitos entrelaçados. Como dentro de uma família é muito importante, né? Quando uma pessoa geralmente está numa fase mais nervosa ou mais triste, como é importante a outra parte servir de apoio, né? De ombro amigo, de acolhimento. Então, eu quero que vocês usem a reflexão do dia de hoje para olhar para as suas relações, né? Que das relações que vocês cultivam, quais têm trazido, né? Esse bom relacionamento, onde vocês têm esse sentimento de que sim, essa relação é de Deus, ou quais os relacionamentos que de repente trazem um peso, uma dificuldade, uma sensação de pisar em ovos, de você não poder ser quem você é, dizer o que você pensa, ou quanto você se sente dependente de repente de uma amizade que você percebe que um doa mais que o outro. E eu peço que você faça orações para que Deus dê clareza, né, de se essas relações são relações que merecem, né, perdurar, que merecem continuar conectados, porque é complicado, né? Eu acho que, com certeza, assim, sem sombra de dúvidas, todo o tempo que eu passei atuando no consultório, o grande foco de atenção, né, de necessidade das pessoas que me procuravam está sim nos relacionamentos, porque apesar de ser algo tão importante, não é algo que
é fácil, né, da gente conduzir. São essas atividades, né, são esses tipos de relações que nos ensinam muito, né, que nos dão trabalho ao longo da vida, que fazem a gente se conectar com a nossa essência. Eu até estava vendo uma amiga comentar sobre como algumas críticas que ela recebeu ao longo da vida foram importantes para ser o clique, né, de muitas coisas que ela precisava desenvolver com relação ao autoconhecimento. Por que que as pessoas tinham aquela impressão dela e julgavam, né, às vezes até olhando de fora, e isso antes dela ter consciência, autoconhecimento e confiança do que essa imagem representava, ela tinha dificuldade de lidar com isso. E ao passo que ela precisou trabalhar isso dentro dela, ela tem muito mais facilidade de expressar, né, essas características, porque ela entende no que isso tem conexão com a história dela, com o jeito dela ser. Então, os outros, eles são essenciais na construção, né, dessa nossa forma de se enxergar. Mas, até que ponto isso é essencial e é fidedigno, né? É algo que realmente te representa? É algo que você acredita que seja a forma como Deus também te vê? Então, nós precisamos ter muita atenção para com as relações que a gente desenvolve, porque muitas vezes a nossa condição de evolução, ela tá também atrelada à forma, né, que a gente se relaciona e às pessoas que a gente se relaciona. Se eu me relaciono com alguém que tem um perfil, né, alienador, ciumento, de alguma forma, isso me limita a buscar outros horizontes, né? Eu só vou poder viver aquela perspectiva. Então, quando você cria uma aliança com alguém, essa aliança ela precisa ser muito bem pensada, né? Ela precisa ser sentida a ponto de entender se isso é algo que é produtivo, né, para si, se é algo que traz felicidade, se é algo que emana amor, se é algo que me impulsiona. Então, sejamos muito atentos às nossas relações, às nossas alianças e cuidem dos seus corações, porque quando a gente dá acesso ao nosso coração para as pessoas que não têm condição de zelar ele da melhor forma possível, isso tende a nos frustrar, nos machucar, nos ferir, e isso é incoerente com o que Deus quer para nós. Então, com essa mensagem, eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, que seja uma semana muito abençoada e cheia, cheia, cheia de amor e boas relações. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Com muito carinho, Simone.